Oi, profs, plugados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre ensino híbrido na modalidade de rotação por estações. Bom, como todo mundo já sabe, ensino híbrido é aquilo que mescla atividades online com atividades presenciais. E como funciona na modalidade de rotação por estações? Bem, o professor ele vai pegar um assunto de uma aula que ele já deu. Esse assunto ele vai ser utilizado apenas para a fixação da aprendizagem, né? Para potencializar o aprendizado do aluno. E aí ele vai dividir a turma dele em equipes, tá? Aí depende da quantidade de alunos que ele tiver. E essas equipes serão colocadas em estações, tá? Por exemplo, eu vou dar como exemplo uma turma de 20 alunos dividido em 4 estações, ou seja, 5 alunos em cada estação. Precisam ser 4 estações? Não, podem ser 3, podem ser 5, podem ser 6. Aí vai da disponibilidade do professor, do tamanho da sala, do local onde ele vai fazer essa atividade, que não necessariamente precisa ser em sala de aula. Ele pode fazer essas atividades numa área externa, tá? Com o material que ele tiver disponível, utilizando a criatividade dele, tá certo? Então, não tem uma necessidade de ser 4 estações com 5 alunos em cada. Eu vou dar como exemplo, porque foi o modelo que eu escolhi, tá? Então, um professor, ele deu uma aula para o 4º ou 5º ano de multiplicação. Isso não importa, gente, vocês podem fazer com alfabetização, você pode fazer com educação infantil, tá? Você só vai adaptar a aula para a faixa etária dos teus alunos, ok? Então, aí o professor, ele dividiu essa turma, né, em 4 grupos, 5 alunos em cada grupo, e aí, na estação 1, ele vai fazer uma cruzadinha de matemática, tá? De multiplicação. Então, tem a multiplicação, tem as perguntas, e lá na cruzadinha, o aluno vai ter que responder por extenso. Por exemplo, tem 2 vezes 5, aí o aluno vai colocar lá na cruzadinha 10. Como é que eles vão fazer? Cada um faz uma resposta, de 2 em 2 fazem uma resposta, não sei. Aí, ou o professor ou o próprio grupo se divide como é que vai fazer. Na estação 2, por um exemplo, tem um jogo da memória. Então, tem cartões que têm a multiplicação e cartões que têm o resultado dessa multiplicação. Então, aí vira o primeiro aluno vira um e vira o outro. Não foi, desvira. Aí vem o próximo aluno e assim vai até virarem todos os cartõezinhos. Bom, uma coisa importante a ser falada é que o professor ele tem que estipular um tempo, tá? De acordo com as atividades que ele colocou, ele pensa num tempo que a equipe vai conseguir para responder aquela atividade. Então, o professor ele dá, por um exemplo, 10 a 15 minutos. Vamos supor que aquele professor quer dar 12 minutos. Então, dentro desse período de 12 minutos, a equipe que está na estação 1 tem que terminar a cruzadinha, que está na estação 2 tem que terminar o jogo da memória, tá? A que está na estação 3, que é um quebra-cabeça, tem que terminar o quebra-cabeça. E da estação 4 tem que terminar o jogo que está fazendo, tá bom? Então, como é que funciona? A equipe da estação 1 terminou antes dos 12 minutos. Então, ela tem que ficar lá no cantinho dela, em silêncio, e esperando o resto da turma terminar ou o tempo terminar, tá? O aluno não pode circular pela sala ou pelo local onde está acontecendo a atividade e não pode ficar conversando, fazendo barulhos altos. Entre eles, lá eles podem conversar, mas não pode ficar fazendo barulho alto para não atrapalhar as outras turmas que estão em atividade, ok? Bom, então falamos da estação 1, falamos da estação 2. Na estação 3, nós temos também um quebra-cabeça, tá? Então, tem o quebra-cabeça e a resposta numa folha ao lado. Então, o aluno vai ter que recortar, tá? Então, por isso que o professor tem que pensar no tempo, porque nessa atividade o aluno vai ter que recortar o quebra-cabeça para colar na outra atividade, tá? Então, ele vai colocar a resposta no lugar correto. E na estação 4, nós temos um jogo online, tá? Gente, não precisa necessariamente ser na estação 4, tá? Pode ser na 1, pode ser na 2, pode ser na 3, não importa. O que importa é que em uma das estações tem que haver um jogo online, tá certo? E outra coisa. Cada grupo vai começar em uma estação específica, né? Um grupo vai começar na 1, outro grupo na 2, outro na 3, outro na 4. Como é que funciona? Acabou o tempo, a professora avisa, o professor avisa,
E eles trocam. Quem está na 1 vai para 2, quem está na 2 vai para 3, quem está na 3 vai para 4, quem está na 4 vai para 1. O que que importa? Que todos os grupos rodem em todas as estações, tá certo? Isso é o que importa. Bom, para esse jogo da estação 4, eu vou mostrar para vocês um site chamado Educajogos. E eu vou ensinar vocês como entrar e dar um exemplozinho de como pode ser feito o jogo nesse site. Então, vamos conhecer agora um site que tem muitos jogos bem interessantes para todos os níveis de ensino. Tá? Ele se chama Educajogos, mas eu vou especificamente para multiplicação, tá? Então, você coloca Educajogos, aí eu vou colocar multiplicação, tá? Porque eu vou específico para um jogo que eu quero. Eu posso abrir aqui, ó, jogo educativo da multiplicação. Você escolhe o nível que você quer, tá? Tem propaganda, gente, porque é normal, eles monetizam, né? Eles conseguem o dinheiro deles através dessas propagandas. Então, eu vou escolher nível 3 e aí o aluno vai calcular. 7 vezes 10, 70, dá um enter e pronto. 2 vezes 10, 20. Ai, 9... E assim por diante, tá, gente? Ele vai fazendo até ele completar. E aqui tem o tempo que ele levou, quantos acertos, quantos erros. Vamos supor, eu vou errar aqui. 9 vezes 4 eu vou dizer que é 15. Aí eu dou um enter. Aí, ó, já apareceu aqui que eu errei. Então, o aluno vai ter que fazer novamente, tá? E aí, 9 vezes 4 é 20. Errei de novo. E aí vai aparecendo quantos erros ele teve, quantas tentativas já que ele já fez do jogo e tudo mais. Bom, aqui, né, você pode ver mais coisas. Tem a página inicial dele, explica o que ele é. Tem jogos, vários tipos de jogos. Olha, tem matemática, alfabetização, coordenação motora, tem até para a prova Brasil. Tá? E aí você escolhe o que você quer fazer e você utiliza na sua sala de aula, ou pode também enviar para o aluno o link do jogo para ele fazer em casa. Manda no WhatsApp da turma. Olha, hoje tem um joguinho diferenciado para você fazer depois de que fizer a sua atividade de casa. Enfim, tá? Esse aqui é só um site dos inúmeros que tem, tá bom? E aí você utiliza para mandar como uma atividade extra, né? Fazer uma atividade de enriquecimento para o seu aluno. Bom, e quais as vantagens, né, de se utilizar a rotação por estações? Potencializa o aprendizado, estimula o trabalho em equipe e traz diversão na hora de aprender. Eu espero ter contribuído com vocês para alguma coisa, espero que vocês coloquem em prática a rotação por estações, me marquem, me mandem vídeos, me mostrem, porque eu vou gostar muito de ver que vocês estão fazendo um pouquinho daquilo que eu já ensinei. Beijinhos, até a próxima!